No começo da semana, a gente falou aqui no programa Voz da População sobre a redução do ICMS para alguns setores da indústria paulista. Eu acompanhei, inclusive, fui lá, estava lá com o governador, nessa assinatura de 11 decretos, né, para reduzir o ICMS, que é o imposto, que é o maior imposto estadual, é o imposto principal do estado de São Paulo, que é o imposto de mercadoria, né? Tudo que movimenta no estado de São Paulo sobre mercadoria, essa câmera que está aqui no estúdio, a tua televisão que está na sua casa, o sofá que está na sua casa tem ICMS. Né? E esse imposto, o governo estadual fez 11 decretos e está reduzindo. Como o presidente Jair Bolsonaro fez quando era presidente, que abaixou em 700 itens impostos no Brasil. Porque quando você reduz imposto, você arrecada mais, porque você tem menos sonegação. Foi a maior arrecadação de impostos que teve na época do presidente Bolsonaro, que ele reduziu o imposto. Então você arrecada mais porque as pessoas conseguem pagar o imposto. E o Ministério da Fazenda acabou de anunciar um aumento de imposto sobre combustível. O pessoal agora da área federal está indo na contramão, estava indo bem na redução de imposto. Qual é a justificativa para a gente seguir? Arrecadar mais esse ano imposto? Na minha visão, isso vai reduzir imposto. Você aumentando o imposto vai reduzir a arrecadação de imposto. Essa é uma opinião. Né? A gente vê lá na Argentina como é que está. A Argentina chegou num limite que eles não conseguem mais aumentar imposto. Porque se eles aumentarem, perde toda a arrecadação, porque as pessoas não pagam, já está sonegando. Quanto maior imposto, mais sonegação. Né? Então chega de aumento de imposto. Chega de aumento de imposto. O brasileiro não quer isso. Né? O brasileiro não quer aumento de imposto. E agora a gente olha nesse plano econômico, aumento de impostos, né? Aumento de combustível, meu Deus do céu. Quantas pessoas têm carro e moto nesse país? A gasolina mais cara impacta na entrega do alimento. Aí aumenta o alimento, certo? Por quê? Quando a pessoa vai levar o alimento para os outros locais, como não tem ferrovias ainda no Brasil inteiro, que já deveria ter faz tempo, você vai colocar no papel também esse aumento da gasolina, ou você acha que não? E o prejuízo vai para onde? Para a ponta, para o consumidor. Né? Porque aí não fecha a conta. Qual é a sua opinião? Eu tenho razão ou não tenho no que eu estou falando? 11 96783 6666, zap da população. 11 96783 6666. E uma das coisas que eu falei quando eu fui candidato a deputado estadual foi a redução de imposto, que eu ia lutar a favor disso, né? Porque na Assembleia Legislativa, na legislatura do Dória, quando ele era governador, fizeram um decreto no meio da pandemia, a Assembleia, os deputados estaduais, alguns deles, né, não todos, alguns deles, votaram nessa lei que dava poder do governador na época, que era o Dória, aumentar ou diminuir o ICMS, que é o imposto principal do país, do estado de São Paulo. É o imposto principal. E eu sempre falei que eu era contra o aumento de imposto, porque nós pagamos muito imposto no Brasil. A carga tributária do país é altíssima. Né? E nós no estado de São Paulo, se a gente reduz imposto, a gente consegue ter mais empresas dentro do estado de São Paulo. Eu vou dar um exemplo em Indaiatuba. Indaiatuba é uma cidade que tem muitas empresas de roupa. Se a gente não tiver um imposto baixo, ela vai para outro estado, esses empregos. É que nem na cidade de Franca, que é uma cidade que fabrica sapatos também, e diversas outras cidades espalhadas no nosso estado de São Paulo. Então nós precisamos reduzir impostos, mas eu nem precisei
Chega lá, porque essa promessa que eu fiz, falando eu como deputado estadual ia lutar por isso, o governador Tarcísio também fez, que ele ia reduzir imposto, e ele deu a canetada reduzindo, e não só isso. Sabe essa lei que eu falei, que a Assembleia Legislativa deu autonomia ao governador de abaixar ou subir o ICMS? Logo no primeiro mês que o Tarcísio assumiu o governo, ele revogou essa lei, ou seja, ele anulou a lei que foi feita pelo Dória, junto na Assembleia Legislativa, ou seja, voltou esse poder para a Assembleia. Se o governador Tarcísio quiser aumentar o imposto hoje, tem que passar pela Assembleia Legislativa. Mas por que ele revogou a lei? Porque ele não vai aumentar imposto. Então ele já revogou. É isso que a gente precisa. Um equilíbrio de imposto, porque a gente arrecada mais.